Chico Xavier, ainda jovem, na cidade de Uberaba, jovem no sentido porque ele andava ainda sozinho, ele então foi pegar o ônibus para ir até o cartório da cidade. Então ele se dirigiu até o ponto de ônibus e estava esperando o ônibus, quando então ele viu o ônibus chegando e ao mesmo tempo ele viu uma criança correndo, dizendo: Chico, seu Chico, eu quero falar com o senhor, eu quero falar com o senhor, é uma coisa muito importante. E Chico então ficou entre as duas coisas, o ônibus chegando e o menino também chegando, falando que quer falar com ele. E Chico estava atrasado, mas o ônibus parou, o coletivo parou, e Chico então agradeceu ao motorista, pedindo a ele, que pudesse ir, que ele iria no próximo ônibus. E ele então foi dar atenção para aquela criança e disse: pois não, meu filho, sou todo ouvidos. Que tão de importante você tem para me dizer? E a criança disse: não, seu Chico, não é nada não, eu só queria te dar um abraço. E ele então deu um abraço. Mais tarde, Chico conta essa história para seus amigos e disse que aquele foi o dia mais importante da sua vida. Vejam bem, o dia mais importante da sua vida. Ele recebeu um abraço de uma criança. Daí, nós vemos o que vem a ser felicidade. A felicidade está nas pequenas coisas que nós vivemos. Não está nos grandes acontecimentos que esperamos anos a fio para sermos felizes. Quando Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo, ele trabalhava na Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo, ela era um órgão ligado à Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais. E ele trabalhava lá, e ele, com o seu salário, ele cuidava de 14 pessoas, entre irmãos e irmãs, e um filho paraplégico de seu irmão. E Chico foi perseguido por tudo quanto é tipo de coisas que vocês possam imaginar, por encarnados e desencarnados. Certa vez, um influente religioso da capital de Belo Horizonte, então manda uma carta para o diretor da Fazenda Modelo, o senhor Rômulo, mandando, não solicitando, mandando que ele despeça qualquer pessoa que tenha o sobrenome Xavier. E o senhor Rômulo, sabendo que tinha que cumprir aquela determinação, porque a autoridade religiosa era muito forte, ele então fez o seguinte: chamou o Chico Xavier e disse: Chico, nós estamos com esse problema e eu não posso desamparar você numa hora dessa. Existe um decreto do presidente Getúlio Vargas que qualquer pessoa pode ir lá e colocar um novo nome, mesmo que não tenha. Muitas pessoas naquela época não tinham registro, não é? De certidão de nascimento. Então você vai lá e vai agora se chamar Francisco de Paula Cândido. E Chico foi e fez o seu novo registro. O diretor pegou todos os documentos de todos os funcionários, não é? E mandou para aquela criatura de Belo Horizonte, dizendo que lá não mais tinha nenhuma pessoa com o sobrenome Xavier. E até o final dos dias de Chico Xavier, quando ele recebia os seus proventos de aposentado, ele assinava
Francisco Cândido Xavier e também Francisco de Paula Cândido. Essas perseguições, meus amigos, eram de toda ordem, de toda ordem. Essa foi uma delas, mas houve muitas mais. Glória Pérez é a famosa mulher que escreve novelas para a Rede Globo. E quando ela perdeu sua filha, a Daniela Pérez, ela foi até Chico Xavier para receber um consolo, talvez uma carta. E Chico possivelmente deva ter explicado para ela, mas não com todas as letras, mas explicou para ela que as pessoas que desencarnam de forma abrupta, quais sejam assassinato, que foi o caso da filha dela, ou então suicídio, essas criaturas demoram um tempo para se refazerem, para entenderem o que aconteceu, diferente de um desastre automobilístico. Mas Chico deve ter explicado para ela que naquele momento não era possível receber nenhuma carta da sua filha, mas que em tempo oportuno isso seria possível. Mas Chico fez um pedido a ela: minha filha, você é mãe. Eu sei que é difícil pedir isso para você, mas não deixem as pessoas lincharem o rapaz. Linchar significa matar mesmo, né? Porque por pouco ele poderia ser morto, assassinado dentro da prisão. E talvez Chico, tendo orientação dos benfeitores, tenha ouvido isso. Os benfeitores devem ter dito para ele, né, o seu mentor, fala isso para ela porque está se pensando nisso. E pediu mais: vou te pedir também que você perdoe. O perdão. Isso é muito importante porque não se sabia qual era o processo reencarnatório, porque poderia ser que essas duas criaturas, a filha dela e o rapaz, tenham se encontrado nesta vida, mas também poderia ser coisas de vidas passadas, mal resolvidas. Então, o que fazer numa situação dessa? Perdoar. Perdoe, porque é o sentimento que nós temos que exercer no momento desse. Fazer justiça, como muitos querem fazer, levantando faixas, fazer isso, fazer aquilo. A justiça dos homens é muito simples. A justiça de Deus, esta tarda, mas não falha.